Meus queridos amigos, seguidores, espectadores, telespectadores, nós estamos aqui pela JR TV Web Jequié, um projeto alternativo de excelência, para cumprimentar a todos hoje, nesse sábado, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho ou do trabalhador, para fazer mais um programa do Além da Notícia, tudo aquilo que vai além das informações, dos bastidores, da notícia, nós trazemos sempre para uma discussão mais aprofundada. O que faz esse programa ter a audiência e a receptividade que tem é justamente a qualidade dos nossos convidados, que são escolhidos a dedo pela sua atividade profissional, pela sua sensibilidade poética, cultural, enfim, por aquilo que traz de interesse para a região. Nós não tratamos aqui de preferências ideológicas nem políticas. Nosso objetivo é a notícia, é o fato. Se esse fato for de relevância, ele vai vir aqui para ser discutido, para falar tudo aquilo que a grande imprensa não fala. Hoje, por exemplo, nós temos aqui o jovem empresário. Eu digo jovem porque ele é muito mais novo do que eu, Antônio Trifino Júnior, presidente da Câmara do Dirigente Lojista de Jequié, CDL. Bom dia, Trifino. Bom dia, Wilson. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes do seu programa. Esse programa maravilhoso que, como você já falou anteriormente, só trata de assunto relevante. Eu me sinto honrado de ter sido convidado para estar aqui participando com vocês aqui ao vivo e falar um pouco de economia, do comércio de Jequié, do momento atual frente à pandemia da Covid-19 que estamos enfrentando, e agradecer as suas gentis palavras, né? Pois é, Trifino, nós, na verdade, temos uma admiração muito grande por você, principalmente pelo fato de você, com a visibilidade que tem, você trata apenas, nas suas atividades profissionais, dos interesses dos lojistas. Eu acho isso muito interessante, a ponto de que, num momento de crise, de pandemia, nós temos que ver as dificuldades, você foi reeleito para presidente da CDL por mais um período. Como é que foi isso? Me conte essa história. Na verdade, cara, assim, eu já estou na diretoria do CDL basicamente há 11 anos. Eu entrei como suplente. Na época, a diretoria tinha como presidente Márcio Roberto e Hassan, o nosso vice-prefeito hoje, na época, era o vice-presidente, mas por motivos de força maior, Hassan teve que se ausentar e eu fui convidado a fazer parte da diretoria e já entrei como vice-presidente. Então, eu de suplente passei a vice-presidente na gestão de Roberto, ele foi reeleito, eu continuei vice-presidente. No último ano dele, ele se desligou para tratar de assuntos pessoais e eu assumi a CDL na função de presidente, estando ainda vice-presidente. Logo em seguida, eu fui eleito presidente. Fui reeleito, na verdade, e, na verdade, essa reeleição que você acabou de falar, na verdade, não foi uma reeleição, foi uma prorrogação de mandato por unificação do calendário eleitoral da entidade. Entendi. Então, existiam, assim como na esfera política, que temos duas datas para eleição, por exemplo, tem um período que é presidente, governadores, deputados, e outros são prefeitos e vereadores. Então, era assim também, a governança nacional era numa data, junto com a estadual, e as CDLs eram em outra data. Então, para haver uma unificação de datas, então, hoje, quando se troca o comando das CDLs, se troca da FCDL e se troca das CNDLs. Então, se fez necessário uma unificação de datas. E, por isso, o mandato dos presidentes de CDLs poderiam ser prorrogados ou não. Eu poderia fazer uma eleição interna e outra pessoa... Mas só que no meio de uma pandemia é um desafio muito grande que poucos querem. Porque, assim, aí de pronto eu já vou dar um depoimento aqui, um desabafo, até para esclarecer o seu ouvinte, a sua audiência, que para muitos, cara, a presidência da CDL, ou estar presidente, ou ser diretor da CDL, é um cargo remunerado. Então, essa semana ainda uma lojista, eu de conversa com uma lojista aqui do centro, de uma loja de bebê, ela falou, mesmo, eu achava que tinha alguma remuneração, e não tem. Então, a gente doa nosso tempo,
a gente doa o nosso trabalho, até devolvendo para a sociedade jiquiense e para o comércio de Jiquié, daquilo que nós, como empresários que somos, temos também da cidade. A cidade nos prestigia. Quanto mais desenvolve, então, o seu negócio. É como se fosse uma devolução de um serviço prestado em reconhecimento daquilo que a cidade nos dá. Então, só para esclarecer, cargo de presidente da CDL, de diretores da CDL, não são remunerados. É um trabalho absolutamente voluntário. Então, só para esclarecer. E eu quero aproveitar também aqui, que eu não fiz isso no início da minha fala, para parabenizar todos os colaboradores, trabalhadores, nós trabalhadores, né? O nosso dia hoje, a gente está aí comemorando esse dia e que entendemos a importância de cada colaborador, porque não existe empresa sem gente. Quem faz a coisa acontecer são as pessoas. As máquinas nos ajudam cada dia mais, mas sem as pessoas não existe negócio, não existe. Então, parabéns a todos vocês em nome da CDL e que tenhamos um ano e anos futuros melhores do que os passados. Eu disse no texto que eu li, que eu esclareci para você, eu estou com um delay aqui, viu, Léo? Ele ainda está falando no meu. Não tem nada não, né? Eu disse no texto, meu amigo Trifino, que o segmento mais afetado nessa história toda, além do segmento cultural, de eventos, dos artistas, mas um dos que tiveram mais prejuízo foi exatamente o dirigente lojista, o comércio em geral. E, nesse caso, quantos lojistas tem aqui? Você tem uma ideia de qual é o número na cidade de Jiquié de pequenos negócios, de pequenos comerciantes, além dos lojistas tradicionais? Você tem uma ideia de quantos tem? Na verdade, assim, se você colocar lojista de portas abertas, empresas no regime de simples e médias e grandes empresas, eu acredito que são quase 3 mil CNPJs. Quanto? Quase 3 mil. 3 mil. Só que, assim, até 2 anos atrás, que foi quando eu tinha um dado que foi nos passados, só de MEI, que são pequenos negócios, nessa nova modalidade que foi criada, eu sei. Nós já tínhamos ultrapassado 5 mil. 5 mil. 5 mil. Quanto maior o desemprego, mais surgem os empreendedores. As iniciativas. Então, os negócios. Eu tenho feito uma pesquisa, até por estar desenvolvendo um novo negócio na cidade. Eu tenho feito pesquisa constante no meio digital e eu me assustei com o tanto de negócio que surgiu apenas na internet nessa pandemia. Então, é um número absurdo. Então, hoje, não dá para mensurar, porque são negócios ainda meio que invisíveis, que nasceram agora na pandemia. Então, são entre mais ou menos 8 mil CNPJs? No mínimo, nós temos aí 8 mil negócios. Eu compreendo. E nesse número, meu amigo Trifino, quantos são associados da CDL? Hoje nós temos em torno de 300 associados. Só. É pouco, né? É muito pouco. Mas sabe por quê, meu amigo? Porque, assim, na verdade, ainda a sociedade como um todo, e aí eu não falo só de lojista, eu falo a sociedade como um todo, ainda não entendeu o que é o cooperativismo. A força que tem o cooperativismo e de você ser como entidade ou como classe, seja ela qual for, se associar e se unir por um bem comum. Quando um briga, ou dois brigam, ou dois lutam por um ideal, é uma coisa. Quando se junta um grupo maior, a força é muito maior. A representatividade, e a gente entende e sabe que no meio disso tudo, nós vivemos numa sociedade que muitas coisas se resolvem politicamente. E aí eu não estou falando politicamente no sentido de partido, ou de ideologia, como você citou aqui. Estou falando no sentido de se organizar para brigar. Porque, querendo ou não, nós somos seres políticos e a política interfere na nossa vida todos os dias. Então, se nós não tivermos representantes, por exemplo, na Câmara de Vereadores, se nós não tivermos representantes na Câmara de Deputados, se nós não tivermos frentes parlamentares na esfera federal, o governo, seja ele qual for, vai vir com medidas de lá para cá e a gente nem sabe, quando vê, já está pronta. Trifino, na época que o presidente da Confederação Nacional do Dirigente Lojista era Gerson Gabrielli, que ele já tinha sido presidente da federação, tinha sido presidente do Clube de Diretores Lojistas de Salvador, que naquela época não era Câmara, era Clube. Clube de Diretores. E o Gerson é uma pessoa da minha estreita ligação, eu tenho muita admiração por ele, muito carinho, nós somos muito amigos há muito tempo.
E Gerson me dizia, ele enlouquecido com aquela perspectiva de defender bem o segmento dele, ele disse: eu preciso entrar na política, porque eu, com um mandato na mão, eu tenho mais instrumento de cuidar da pequena empresa, do pequeno negócio, do pequeno lojista. E foi, de fato, assim. Ele fez um trabalho, na minha concepção, muito interessante. Ele se elegeu deputado federal e todas as ações dele eram voltadas para isso. As grandes concentrações de São Paulo, da Confederação Nacional do Dirigente Lojista, era uma grande festa, era o Brasil inteiro, e ele é um orador privilegiado, ele fazia assim, um show maravilhoso na época e conquistou muitos espaços. Mas, e eu discutia isso com ele se queixava de que, apesar de ser importante que haja uma militância política em qualquer segmento, em qualquer atividade, para poder defender a bandeira daquele segmento, mas no interior, principalmente no interior da Bahia, politizaram muito a Câmara Dirigente Lojista. E que isso acabou prejudicando, porque estabeleceu-se times de um lado, time do outro. Você acha que isso aconteceu aqui também, Trifino? Aqui você fala onde? Jequié? Assim, por exemplo, se você pegar um histórico dos últimos 40 anos da CDL Jequié, pelo menos do que eu tenho conhecimento, teve 2 candidatos que saíram de dentro da presidência da CDL. O primeiro deles, se eu não me engano, foi José Sérgio Pitt, que foi candidato a deputado estadual na época. Ele também foi presidente da federação, que ele não foi eleito. José Sérgio Costa Nogueira, isso, meu querido amigo. O nosso querido Pitt, que inclusive é o responsável pela aquisição daquele prédio da CDL, foi na gestão dele. Olha aí como funciona. Junto com Márcio Maia e outro grupo de empresários que na época se uniram, que parecia loucura e sem recurso nenhum, como Foen. Então, assim, então foi na gestão dele que compraram, na gestão de Márcio Roberto foi feita a reforma, que é o prédio que está lá hoje. Então, assim, e teve Renan, que teve um mandato de vereador. Então, e foi importante. Então, assim, é importante você ter. Agora, eu não concordo que, no geral, o que ele está falando, há muitos casos, por exemplo, nós temos um exemplo hoje atual. A atual prefeita de Vitória da Conquista é a última presidente da CDL de Vitória da Conquista, Sheila. Mas, porque ela é filha de Dona Irma, que é dona da Nacional, mas né? Eu digo assim, não é incomum presidente de CDL ou membro de diretoria de CDL no Brasil todo terem uma inclinação para se candidatar, se colocar como cargos eletivos na política. E eu não vejo nada de errado nisso. Claro. Isso é plenamente justo, democrático. Pelo contrário. Eu, pessoalmente, nunca tive, não tenho e nem terei. Não diga não terei, não, porque é muito pesado. É muito pesado. Não, mas assim, de fato, é uma convicção que eu tenho comigo de assim, o que eu puder contribuir com a sociedade, como participante da CDL, por exemplo, nós incentivamos na nossa gestão, na época de Roberto também, o Observatório Social hoje foi de uma ideia que nasceu na mesa da diretoria da CDL, foi levado para um conselho que tinha na época, e isso se tornou realidade. O Observatório está aí, a trancos e barrancos, que precisa de apoio da sociedade como um todo, para ele fazer o seu papel importantíssimo de controle social, de fiscalização da Câmara e da Prefeitura. Então, assim, eu prefiro participar como eu participo de núcleos, de conselho comunitário. Então, eu prefiro sempre participar da forma como eu puder contribuir com a sociedade de Jequié, de maneira apartidária, de maneira isenta e de uma forma não remunerada. Então, assim, tudo que eu conquistei foi com o meu trabalho, foi com a minha empresa. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, tenho 52 hoje. Então, eu prefiro continuar. Se eu tiver um amigo que eu entender que ele merece, como agora nós tivemos 2 candidatos da diretoria que foram candidatos a vereadores. Teve Renan da Guarda, novamente, e teve Helder, que por causa de, acho, 40 ou 50 votos, ficou na suplência. E hoje é o atual secretário de Serviço Público. Então, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente confia. Então, nós demos o apoio, apesar de não fazermos campanha. Eu acho o Renan uma boa liderança. O Renan tem feito... É fantástico, né? Aquele cara que tem um motor que ele arrasta, ele sabe agregar. Foi meu colega, quando Reinaldo Pinheiro era prefeito, eu era secretário de Comunicação Social e Relações Institucionais, e ele era secretário de Desenvolvimento Econômico. Eu lembro. E nós tínhamos uma parceria muito interessante, e eu acho que o Renan podia se preparar
para um salto maior, porque ele realmente reúne essas condições, inclusive de conduta. Eu acho ele muito interessante. É muito correto. É muito... Bom, meu amigo Trifino, eu quero dizer que essa pandemia fez um estrago na nossa sociedade, até porque houve, na minha entendimento, eu nem cumprimentei Léo hoje, Léo Novaes, o nosso grande maestro, que, né, superdimensionado para esse negócio aqui. Mas esse negócio só vai para frente se Léo estiver na frente também. Mas o fato é que essa pandemia causou um estrago muito grande na sociedade, né? Em todas as comunidades tem essa queixa, porque, infelizmente, houve um tratamento inadequado, na minha visão, para o problema, com a justificativa de que ninguém conhecia a extensão da doença, ninguém sabia o que era que realmente podia acontecer. Todo mundo se precaviu da forma que pôde, né? Da forma que construiu como pode, como diz minha mulher. A gente constrói como pode, né? Enfim, mas eu quero dizer que essa atitude, de, por exemplo, aquela fecha o comércio, fica em casa, foi de um erro grosseiro, porque isso criou um problema maior que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, já falava. Que, olha, a gente vai evitar que tenha o vírus, mas vai morrer de fome. A gente tem que arranjar um meio termo, porque não pode as pessoas fecharem os comércios e serem presos porque abriu e não sei o quê. Enfim, foi uma coisa... Essa militância política que se estabeleceu em torno do processo acabou criando dificuldades muito grandes. Você teve um entendimento, como representante do segmento, você foi acolhido pelas lideranças políticas e pelas gestões estaduais, municipal e federal? Olha, veja bem, isso aí eu vou tentar sintetizar aqui aquilo que Fique à vontade, nós enxergamos. Responda o que você quiser. Até porque eu, como presidente da CDL, que era na época, ainda estou, eu participei ativamente de, basicamente, desde a primeira reunião até a última que aconteceu sobre o Covid em Jequié, falando de Jequié. A primeira delas foi dia 21 de março, para você, precisamente, eu tenho essa data, é emblemática essa data, porque nós nos reunimos, a CIG, CDL, sindicato, a convite da prefeitura para irmos a uma reunião. Aquele comitê de crise. Não tinha ainda o comitê de crise. Nós fomos convidados para a reunião para tratar desse problema que estava surgindo, porque uma semana antes, para você ter ideia, essa reunião foi dia 21. No dia 12, eu havia chegado de Fortaleza, de uma viagem de trabalho, de compras, e não se falava absolutamente nada no Ceará, em Fortaleza, sobre Covid. Eu viajei, inclusive, de volta de avião, cheguei em Jequié. Dia 16, já em Jequié, na Bahia, já aconteceu um decreto. Em Fortaleza, aconteceu um decreto fechando tudo. E esse fechamento em Fortaleza, por exemplo, olha, eu saí de lá dia 12, tudo normal. Dia 16 saiu um decreto fechando tudo, foi reabrir 1º de junho. Só para você ter ideia do que era. O absurdo de fechar tudo sem... Apesar que em Fortaleza o surto foi por isso maior. Aí agora, Jequié, naquele dia 21 de março, nós tínhamos um caso confirmado em Jequié, não tínhamos nenhuma internação. Dizia que era o problema do achatamento da curva, porque os hospitais não estavam preparados, né? Foi nos mostrado um estudo científico de que se não fechássemos até maio, ou seja, nós estávamos em março, em 2 meses morreriam em Jequié 1.600 pessoas. Essa foi a estimativa, e com base nesses estudos científicos, sabe lá de quem foi, que disseram, se não fecharmos tudo... Ciência, disciplina, foco, não era assim o cara dizia? Se não fecharmos tudo, nós vamos ter 1.600 mortes, a gente vai ver em Jequié um cenário igual na Itália, de ver caixão, de ver saco preto, para lá e para cá. E nós já tínhamos conversado entre nós, entidades, dando uma sugestão de que, de fato, você como leigo, e você vendo, assistindo o que estava acontecendo na Itália, você fica com medo. Porque você também é um cidadão, você também tem família, você também tem mulher, você tem filho, você tem irmão, você tem mãe. Então, como nós, que não sabemos o que é que podia acontecer, podíamos dizer assim, não pode fechar nada, porque não vai acontecer aqui. Ao mesmo tempo, ao passo que a gente falou assim, então o que é que a gente vai decidir? Então vamos levar uma sugestão para a prefeitura para que esse primeiro decreto a gente consiga funcionar meio período. Vamos funcionar aqui de 8 às 13 e de tarde a gente fecha, acompanha o horário de banco
para que a gente analise nos próximos 10 dias o que vai acontecer, e aí a gente se reúna e veja o cenário, e a cada semana a gente faça uma análise. Naquele momento nos parecia o mais coerente, o mais sensato, porque você não estrangula a economia, no final de um mês, a data que foi, só que a prefeitura naquele momento já veio com o decreto pronto. O decreto já estava pronto já para ser divulgado, decretado no Diário Oficial, e nós estávamos com 15 dias de fechamento total, Ezequiel. Então, vocês concordaram com isso? Nós fomos obrigados a concordar, porque já estava pronto. Já veio pronto, só veio um comunicado. Conforme o Estado também previu. Exato. O Estado, naquele momento, eu não sei se teve interferência tão grande, a que teve depois. Depois foi uma lástima. Não à toa, hoje, o Estado da Bahia é o estado que tem o maior índice de desemprego. Hoje dia 1º de maio, nós temos na Bahia 19,8% de desocupação. É maior do que a média nacional, que é de 13%, e é maior do que o número da Bahia, que já era um dos maiores. Trifino, essa consequência era previsível por qualquer leigo. Ia saber que isso ia acontecer. Hoje, o estado da Bahia, em termos de desemprego, é o pior do país. E, não por coincidência, foi um dos estados que mais se fechou. E, a nosso ver, de maneira arbitrária na maior parte do tempo. Porque aqui ninguém é contra a vida, ninguém é contra os cuidados, mas a maneira como foi conduzida tem parte do presidente da República e todos os governadores e prefeitos. A culpa é de todos, e principalmente dos governadores e prefeitos, porque foi quem tiver o poder na mão de abrir ou fechar. E dizer que funciona ou não funciona. Poder da vida e da morte. Então, assim, o que é essencial? Aí, essa história do essencial e não essencial. Então, assim, o que é que eu vou dizer para um artista, um cara que toca um violão, que está impedido de fazer um voz de violão no barzinho, lá no cantinho dele, sentar, está a 20 metros de alguém, e ele está sendo impedido, não está podendo nem comer, porque muitos amigos meus que são artistas estão comendo porque está tendo ajuda da sociedade, dos colegas, dos pares e de alguém, de um amigo, do familiar. E a Lei Aldir Blanc também foi uma coisa interessante, né? Ela foi importantíssima, mas ela não ajudou todo mundo. Ela contemplou uma minoria que foram... Quem tinha a capacidade de fazer um projeto. Que era preciso. Mas, assim, a grande maioria não pode. O que dizer da pessoa que trabalha com a dança, com o teatro, com a arte? Hoje, para você ter ideia, saindo do meio artístico, vamos para o meio de turismo. Quantas empresas já fecharam, já deixaram de existir? Nós, até novembro do ano passado, nós tínhamos 20% dos cinemas brasileiros já extintos, parados totalmente com as suas atividades. Até a semana passada, eu tive uma conversa, inclusive, com meu amigo Zé do Pão, e naquele dia que eu conversei com ele, que deve ter uns 10 dias, não tinha uma sala de cinema aberta no Brasil. Todas fechadas. Imagina. Então, aquele empreendimento dele tão bonito, né? Então, assim, aí, beleza. São lugares que tem que ter mais cuidado, que são maiores, que aglomeram mais pessoas. Beleza. A gente tem que ver como é que faz para minimizar isso. Mas você chamar de não essencial e fechar tudo, o que é essencial se o comércio é responsável por 73% dos empregos no país? Então, você vai chamar de não essencial. Então, para o trabalhador, para aquela empresa que depende daquele negócio, para ela é essencial. Então, assim, a condução disso aí foi muito inclusive, errada, ao meu ver. Trifino e Léo, eu digo a você o seguinte, eu acho que no meio é que está o equilíbrio. Você não pode se bandear nem para uma tese nem para outra, porque é muito perigoso. Mas você veja que tem gente que pensa, e que eu acho que é um exagero, mas não é impossível, que isso faz parte de um grande projeto, de um grande plano para realmente destruir a nação brasileira. Você acha isso possível, Trifino? Rapaz, é complicado. É cruel demais para acreditar, não é, amigo? Porque... O que eu acredito é assim, nós temos um inimigo que ele é real, que é a Covid, que não afetou só a nós, é o mundo todo. Então, eu vejo que se fala do Brasil hoje, nós chegamos, infelizmente, ao número absurdo de 400 mil mortes. São pais de família, são mães de família, são avós, são empresários. Mas você sabia que de outras alterações respiratórias morreu 50% mais do que essas 400 mil pessoas? Não, mas isso eu tenho esse dado, que eu vi esse dado pelo jornalista Alexandre Garcia, dados que foram fornecidos pelos cartórios, os óbitos, entendeu? E ele disse assim,
A gente realmente é uma grande quantidade de gente, não precisava ter mais esses 400 mil mortes. Mas já de deficiência respiratória, já morre 450 mil pessoas por ano. E no meio desses 400 mil, a maioria dessas pessoas já tinham alguma comorbidade, já estavam, muitas delas já estavam em tratamento de algumas doenças e outras crônicas, coisas, morreram de outras coisas, atribuíram ao Covid também. Que, por certo, se não fosse a Covid, uma parte, eu não sei... Teria morrido de outras causas. Isso não minimiza a pandemia, nem os cuidados que devemos ter com elas. Mas o Brasil, pela sua proporção de população de 210 milhões, se a gente for botar percentual é menos de 5, nós estamos melhores, entre aspas, de que muitos países que não é citado como um exemplo de que está morrendo gente, porque são países muito menores, de uma economia muito mais pujante, de um povo muito mais culturalmente formado, educado, de um nível de educação mais evoluído. Então, eu não vejo essas comparações, entendeu? Então, é muito complicado essa questão que está acontecendo. Lorival, meu caro amigo Wilson, estou acompanhando, um abraço para Trifino, amigo dileto, eu o trato por Júnior, grande músico, estou junto, um abraço. Muito obrigado, doutor Lorival. O doutor Lorival é um médico de Jaguaquara que sempre está nos acompanhando aqui. Já fizemos um sonzinho junto. O Wilson Marciel, ele fala que vocês aí podem dizer se já chegou aqui de que é a segunda dose do Coronavac, espero desde dia 27 de abril, ao qual tomei no Colégio Modelo, obrigado. Eu não sei informar se já chegou, mas eu tomei a segunda dose, já tomei a segunda dose ali no aeroporto, sem nenhum problema, sem fila, sem coisa nenhuma, embora eu tenha a convicção de que os cuidados que eu preciso ter contra o coronavírus, eu continuo tendo como se não tivesse vacinado, porque eu não acho que ela vá me imunizar, mas vai diminuir muito a carga viral, vai aumentar muito o meu sistema imunológico, tudo isso eu sei que vai. Por isso, meu amigo, eu acho que você deve procurar informação no lugar adequado, porque eu tenho a impressão que tinha chegado, sim. Eu, pelo menos, tomei. Eu acho que ainda não chegou a segunda dose. Parou nos 60 anos. Foi? E agora, a notícia que eu tenho, a última notícia que eu tive, a de ontem, é que está vacinando os profissionais de saúde. E ainda parece que até a segunda dose que tinha parado ainda não voltou, não. Estão esperando uma carga de vacina, isso no geral. Eu soube que ia vacinar também como prioridade os jornalistas, mas o jornalista velho já foi, né? Que eu já fui pela idade. Pois é, Trifino, essa discussão aqui, meu amigo, que a gente pretende levar de uma maneira mais leve, né? Mais light, porque já foi muito terrorismo para o seio da família brasileira com essa Covid. Você acredita que já está vencendo a guerra ou você acha que nós estamos em plena guerra ainda, no auge? Eu acho que nós estamos em plena guerra e o único remédio que nós temos, de fato, é a vacina. Então, assim, de fato, para a gente poder ver o fim desse negócio, a gente só vai conseguir ver, ao meu ver, quando pelo menos 50% da população estiver vacinada. Porque eu não acredito que... eu acredito que a grande maioria já está vacinado com a imunização de rebanho. Muita gente em Jequié, no Brasil e no mundo, já estão vacinados porque já tiveram a Covid e nem souberam que tiveram. Não, mas aí tem uma tese de que o fato de você ter a Covid não lhe imuniza, porque ela veio já com outro formato. Mas aí a questão é por isso que eu falei, que a vacina é o único remédio. Acompanhando os últimos números, nós já chegamos, na maior parte do Brasil, as pessoas até 60 anos vacinadas. Então, a gente voltando a vacinar novamente aí mais uns 30, 60 dias, chegando na casa passando dos 50, chegando nos 40, essa população de uma idade menor, apesar de ter números crescentes, mas ela, em termos percentuais, é muito pequena, ela é atingida. Então, o que mais preocupa na doença é a morte. Claro. É o óbito. Então, quanto mais você, na hora que você começar a vacinar... Ontem eu vi uma notícia que eu fiquei até meio triste, que, por exemplo, todas as mortes que eu vejo no boletim, porque eu acompanho diariamente, pelo menos o boletim, eu não acompanho notícia mais sobre o Covid, não. Porque é só coisa ruim, para não me contaminar mais. Mas o relatório diário da Prefeitura, que sai às 19 horas, eu sempre recebo no meu WhatsApp, pelo meu amigo Rido Júnior, Márcio Lima, que sempre estou na lista de transmissão deles, eu recebo, eu vejo. Então, que não e eu vi a notícia ontem, que os diabéticos, por exemplo, ainda não entraram na lista de prioridade. Quando eu vejo 90% das pessoas
que vão a óbito tem a diabetes. Então, a pessoa que tem diabetes tem que ficar bem escondidinha, bem protegida, porque são as pessoas que tem, eu vejo, com mais vulnerabilidade ao vírus. Que o vírus pega com mais, além dos problemas respiratórios. Então, na hora que essa população que tem essa... Não, a hipertensão e a diabetes é a comorbidade que mais promoveu o óbito, né? Eu não sei se exatamente a hipertensão ela causa isso, porque, por exemplo, eu sou hipertenso controlado, e eu não senti nada. Mas controlado? É controlada, mas eu não tive sintoma algum, a não ser perder o olfato por 2 ou 3 dias. Você teve a Covid? Eu tive em junho do ano passado. Eu não tive ainda. Olha, eu vou lhe contar um segredo aqui, viu? Que ninguém nos ouça. Eu tinha vontade de ouvir a opinião de Léo, sabia? Às vezes eu faço uma entrevista aqui, e sei que ele conhece a história, conhece o assunto, mas lá na técnica ele é muito disciplinado. Mas tem hora que eu tenho vontade de botar ele nessa mesa aqui para a gente bater um papo, para a gente trocar burro se precisar. Porque, na verdade, Trifino, eu tenho uma tese, sabe? Todo mundo, não brasileiro é assim. Brasileiro, todo mundo sabe um pouco de alguma coisa, não é assim? De psicólogo, de doutor. Tudo, em todos os segmentos. Ainda mais eu que sou jornalista, que fico procurando formar opinião sobre tudo, embora eu não manifeste. Mas o fato é que eu tenho uma tese baseada na minha observação, senso comum, empírico, sem nenhum fundamento, mas eu acho o seguinte, pelo que eu tenho observado na minha família, nos meus amigos, essa doença só precisa... Para tratar essa doença, você precisa é questão de tratar pela sintomatologia. Na hora que o sintoma aparece, você nem espera fazer teste. Entra com as medicações que as pessoas também condenam, né, que é a ivermectina, cloroquina. Isso que é proibido falar, eu falo. Ivermectina, cloroquina, zinco. Eu não tomei nada disso nunca, mas eu estou te falando o seguinte, eu tomo ivermectina, eu tomo de 15 em 15 dias, eu tomo 3. Sabe? Não tem nem conversa. Diz que faz mal ao fígado, excreta somente 4% no fígado, o resto é normal. Enfim. E o fato é que eu não tive a Covid. Né? Porque eu trato do sistema imunológico, me alimento bem e cuido tomo ivermectina. As pessoas que deixam aparecer primeiro um sintoma, Trifino, que vão ao médico, que começam o tratamento, alguns escapam, sobrevivem e outros não. Dos que começam antecipadamente, precocemente, o tratamento, não vai adiante. Rapaz, tinha que ser feita uma análise sobre isso. Não é possível que todo mundo esteja mentindo. Assim como você, eu sempre... Cada um de nós tem nossas opiniões, nossas observações. Não, eu respeito as outras, assim, entendeu? E acompanho, hoje não tanto, mas eu acompanhei demais, assim, para ler os prós e o contra, quem defendia o fica em casa, quem defendia o vá para a rua, quem defendia vamos trabalhar. Então, cientista que defende a cloroquina, cientista que não defende a cloroquina. Então, diante de todas as observações, todas as leituras que eu fiz, o que eu pude constatar para mim mesmo é que, por exemplo, se você está com a sua vitamina D em dia, porque a vitamina D ela causa males diversos no ser humano, independente de Covid. Se você está com sua vitamina, o seu zinco e seu sistema imunológico, vitamina C também. Vitamina C, você está bem alimentado, bem nutrido, o que não é o caso de uma boa parte da população por condições econômicas e sociais. E até de hábito. De hábito. Então, se você está aí, você está menos propensa a causas maiores da Covid. Eu, por exemplo, eu tomei ivermectina antes de ter Covid e tomei depois de ter Covid. Apesar de que eu tive orientação médica que a Covid, e aí eu deixo aqui o meu parecer para você, não há necessidade de tomar de 15 dias, porque o efeito dela no organismo é por 6 meses. Então, você tomando as 3 doses, 3 dias ali seguidos, ela no organismo ela age por 6 meses. Então, quando você toma muito, de fato, pode dar algum problema de sobrecarga para o fígado, porque o fígado é que processa... 4% da excreção. Isso. Já foi, inclusive, pelo menos, publicado isso. Dos médicos que eu contactei, que eu tive contato, me falaram que não tinha necessidade de tomar num espaço de tempo tão curto. Agora, quando eu tive a Covid, de fato, que eu fui ao médico, eu tomei ivermectina, eu tomei azitromicina
a vitamina C, vitamina D. Eu não tomei a hidroxicloroquina porque eu não estava sentindo... Também não tomei, não. Eu não tomei porque eu não tinha sintoma nenhum. Nunca então, precisei. Eu não digo que eu não tomaria, se eu tivesse qualquer... Eu me arriscaria, mesmo sabendo que pode ter algum efeito, mas eu sei também que muita gente toma e não tem. Há quem diga que salva, que não salva. O que eu sei é que, graças a Deus, eu não tive. Na minha família também, meu irmão teve, minha esposa teve, minha filha provavelmente, apesar de ser um bebê, não apresentou sintomas, mas pelo contato que teve com a gente, provavelmente teve, porque ela estava ali com a gente no contato do colo, um bebê de meses que estava. Então, assim, mas o que eu vejo é que cada um tem que se cuidar, usar a máscara, criar o hábito que se não tinha de estar higienizando as mãos ao pegar em dinheiro, ao sair de um lugar. Ter cuidado com o seu sapato, não tem aqueles que têm hábito de entrar em casa com sapato, sempre deixa do lado de fora, entre descalço, tome um banho, troque sua roupa. Então, o que a gente não pode é aquela coisa de falar assim, ó, fica em casa, porque voltando aqui àquela coisa do fica em casa, eu sempre fui contra esse discurso do fica em casa. Do radicalismo, do radicalismo. Porque é muito fácil, às vezes, para quem cai o dinheiro certinho na conta no final do mês, ficar em casa o ano todo. Ou ficar em casa, ou como muitos que a gente sabe, eu conheço muitos, você deve conhecer também, todos nós conhecemos aqueles defensores do fica em casa, que no final de semana está na praia. É verdade. Entendeu? Que está no seu sítio, fazendo as suas aglomerações, que fica em casa, mas está fazendo seu churrasco. Então, é muito fácil defender o fica em casa de qualquer jeito, quando o seu, no final do mês, está garantido. Agora, quando eu tenho que sair para lutar o dia a dia para botar o pão dentro de casa... Então, eu fico em casa, mas eu peço um delivery e o entregador tem que trazer minha pizza, entendeu? É verdade. Então, é um discurso, não de todos, porque eu tenho muitos amigos que defendem com convicção, e são pessoas sérias, pessoas que defendem essa tese, e eu respeito, mas a maioria dos defensores do fica em casa é porque está na sua comodidade. Está no Inclusive, Trifino, eu tenho inúmeros casos que eu posso contar dessa história do fica em casa, mas eu prefiro não falar, até porque... Esse nosso programa não é para destilar esse tipo de queixa. Eu prefiro alertar a sociedade, a população, que procure o médico, que é quem sabe das coisas, mesmo que ele errando, a intenção dele é acertar, é melhor do que uma opinião minha ou de sua ou de qualquer um leigo que, na verdade, tenha só a própria experiência. Eu, por exemplo, tive uma experiência muito importante. A minha filha, eu tenho 4 filhos, todos moram em Salvador, minha filha mais velha ligou para mim, eu estou com a garganta doendo e o nariz está com coriza. Eu acho que eu estou com alergia. No telefone, espera um pouquinho. Aí fui procurar 2 médicos meus amigos aqui de Jequié, contei para ele, disse assim, vamos ligar para ela daqui agora. Aí ele fez, olha, tome a arizitromicina, reforce o zinco, mandou um protocolo para ela tomar. E ela estava com dor nas pernas, já com cansaço e tal. 3 dias depois, ela disse, ainda bem que eu não tive aquele negócio. Eu não tive, não, aquilo, eu não disse que era alergia. Aí o médico, que nada, você foi neutralizada pelo sistema, seu próprio sistema imunológico reagiu, porque você estimulou ele a reagir. Então, o fato que eu quero dizer é o seguinte, que, independentemente da minha opinião pessoal, ou da do Antônio Trifino Júnior, que tem para mim credibilidade demais, mas é melhor procurar o médico, procurar orientação, né, de profissionais, que é o melhor caminho. Eu estou dizendo isso para quem está nos ouvindo, porque é muito importante que saiba que a gente não está fazendo charlatanismo aqui, né, meu amigo? Por isso, nosso objetivo foi ressaltar exatamente a atuação da CDL nessa pandemia, nesse ataque do coronavírus. Muitas empresas, muitos comércios fecharam. Você já tinha falado disso de passagem. Eu queria me prender um pouquinho a isso, Trifino. O segmento que mais fechou, que está de vento em popa, é farmácia e supermercado, que não fechou hora nenhuma. E dos outros, qual é que você acha que teve mais impacto? Olha, veja bem, não há como negar que o setor artístico, o setor cultural, o setor de turismo, por exemplo, 37%, foi uma queda de quase 40% no setor de turismo. Então, teve empresas que realmente acabaram. Teve empresas que demitiram todos os seus funcionários, porque assim não tem. Então, você vê que foram hotéis fechados por muito tempo, teve a praia fechada por muito tempo. Então, assim, existe uma guerra por trás para o comerciante, para o empresário,
tirando de fora o supermercado, tirando de fora a farmácia e material de construção, porque esses são privilegiados nesse sentido. Por mais que a gente convive com aumentos abusivos de preço, que vem de diversos fatores, que não dá para a gente citar tudo aqui, porque seria outra conversa, outro programa. Mas, assim, eles convivem também com falta de material, mas, no mínimo, estão vendendo a mesma coisa. Mas quase todos estão vendendo o dobro ou mais. Apesar de... Nesse ano, o setor de alimentos também já não está vendendo como vendia antes. E aí é pela falta do dinheiro. Não, mas tem supermercado que aqui, no passado, era uma revelação em preço baixo, agora poucou também. Mas os preços de não fato, sobra mais nenhum. Os preços, de fato, no geral, aumentaram. Mas, assim, aqueles que... O setor cultural, você vê o setor de cinema, até o próprio setor de bares e restaurantes, que tem a ver com alimentação, mas que foram castigados demais. Você imaginar que um restaurante ele não pode abrir, que é só no delivery, então não vai nunca ter o mesmo faturamento. Então, eu conheço pessoas que acabaram de fazer um investimento e tiveram que fechar. Eu tive um encontro com uma pessoa na fila do Banco do Brasil, logo no início da pandemia, que o rapaz tinha vendido seu carro, tinha pego todas as economias, pegou uma rescisão de uma empresa, investiu R$70 mil num cursinho e logo em seguida foi o fechamento. Então, a empresa dele já nasceu quebrando. Então, assim, situações como essa atingiu aqueles que são chamados não essencial. E a gente lida no dia a dia, como empresário eu posso falar isso, com aumentos abusivos. Eu tive uma conversa com um empresário de Minas Gerais, que ele é fabricante de cuecas, e ele não só fabrica o produto final, ele compra desde o tecido de algodão, a microfibra, o elástico da perna, do cós da cueca, ele produz absolutamente tudo, ele só compra o fio. Ele me falou, Júnior, eu comprava fio na empresa Ródia, que é o fornecedor. Eu comprava o fio de borracha a R$13 antes da pandemia. Hoje eu pago a 24 e eu tenho que pagar antecipado e eu não tenho a quantidade que eu quero. O fio de algodão eu comprava a R$12, hoje eu pago a 25. Teve uma quedinha, agora foi para 24, mas isso representa um aumento de 100% durante a pandemia. Então, assim, nós convivemos em todo... E aí existem vários fatores, o aumento do dólar, a produção de toda a borracha que abastece o Brasil vem da Malásia. E aí... Para você entender, a máscara que nós usamos, isso aqui é uma borracha. Então, imagine o aumento de consumo de borracha no mundo todo. Então, a produção não aumentou na mesma proporção. Então, isso causa falta de produto. Quer dizer, o aumento de uso de máscara aumenta o preço de uma cueca. E toda peça que a gente usa tem elástico. A sua camisa tem elástico, sua calça tem elástico. A meia que você usa tem elástico. Então, olha o impacto dá. Então, por trás de aumento de preço e falta de produtos, existe uma série de coisas que não é falado. Eu quero lhe dizer que eu frequento muito o Jambo. Supermercado Jambo eu gosto muito. Meu amigo Zezinho, um abraço. E essa coisa que você está falando, exatamente foi o que eu conversei com o pessoal. Mas, rapaz, por que aumentou tanto? Vocês que era a minha referência aqui, ele disse, porque, na verdade, o fornecedor ele não tem condição de segurar, porque todas as situações foram desfavoráveis para a distribuição, para tudo. Ele disse, pensa que a gente não gostaria de manter aquele nível de satisfação de todo mundo? Claro que a gente queria, mas ele não pode também perder dinheiro, né? Então, como empresário, como comerciante, e aí eu não quero também generalizar os aumentos de supermercado, porque agora, depois que ele me explicou essas coisas, eu tive que ter uma reflexão sobre o assunto. Eu tenho fornecedores que, por exemplo, que trabalham com fio de algodão, de malha, que um deles me falou agora, no início de abril, dia 2 de abril precisamente, que a gente tem muito contato, é muita reunião com o fornecedor, como a gente também fabrica e tudo mais. Então, para saber até qual é o cenário para o segundo semestre, porque esse primeiro semestre está sendo muito ruim, no geral, para todo mundo, por vários fatores. E ele me falou, rapaz, eu comprei da indústria tecido em dezembro, paguei e estou esperando receber ainda. Pagou. Então, você imagina você pagar uma matéria-prima e ficar 3 meses, 4 meses esperando aquela matéria-prima para você produzir o produto. Então, assim, é uma situação que vem de cadeia de cima para baixo. É verdade. Uma das coisas que mais nos preocupa é a questão do emprego. Porque na minha opinião, na minha leitura, na minha visão do que eu tenho lido, a gente ainda não está vivendo o pior momento de desemprego. E você teve muito desemprego na sua empresa? Na minha empresa foram 5 pessoas. 5? 5. Mas talvez não foi mais por condições... Aí é o ponto que eu vou tocar aqui agora. Por exemplo, para quem usou, como nós, a prerrogativa de poder suspender o contrato do funcionário para dar um desafogo em 2020 por conta dos fechamentos, dos decretos,
da falta de produtos. Então, você tinha o funcionário ali, não tinha um produto, muitas vezes, para vender que você precisava e não tinha a procura, vamos dizer assim. Então, eu afastei 50% dos meus funcionários. E trabalhei com 50% normal, sem fazer falta, aqueles que estavam afastados. Não tinha demanda, né? Não tinha demanda. E isso hoje continua o mesmo cenário. Só que agora eles estão trabalhando. E eu continuo não vendendo bem por falta de produto, por falta de dinheiro no mercado. Só que agora eu tenho que pagar a folha dele. A partir do dia 28 agora, graças a Deus, Bolsonaro sancionou de novo a lei que eu posso, por 120 dias de novo, ter esse benefício de suspender por 25%, 50% ou 70%. Ou até por tempo integral. Deu também, nós temos empresa em Salvador e realmente nós tivemos essa dificuldade também. Quando chegou essa alternativa, foi um alívio, porque a gente não demitiu todo mundo. Muito emprego não foi à lona por causa disso. Mas aí, vamos refletir. Por que ainda não há um número maior de desempregados? Porque esse tempo que eu mantive meu colaborador lá afastado e o governo federal bancando a folha, cria uma estabilidade no mesmo período para que eu não possa demiti-lo. Então, isso quer dizer que em 2020 a demissão ainda não é maior porque eu estou cumprindo por lei aquela compromisso de estabilidade. E tendo que me sacrificar, pelo menos nesses primeiros 4 meses, para bancar uma folha com dinheiro que não está entrando, proporcionalmente da folha. Mas isso não quer dizer que os números absolutos do desemprego ainda são os reais. Nós só vamos saber esses números reais quando passar esse tempo de estabilidade, porque se eu demito de um período de estabilidade, eu tenho que devolver para o governo aquilo que ele pagou para o funcionário. Então, às vezes, eu não tenho nem caixa para fazer isso. Então, existe toda uma problemática por trás que a gente espera que no final no segundo semestre a gente tenha apesar de ter tido aí números favoráveis nesse início de ano de contratações formais anunciadas aí, mas ainda é preocupante o cenário, porque a gente não sabe ainda por quanto tempo vai se conviver com isso. Com esses fechamentos e essa pandemia. Bom, eu tinha mais algumas questões, algumas perguntas para fazer para você com relação ao CDL, mas eu prefiro primeiro falar da figura humana do cidadão Antônio Trifino Júnior, que é músico. Como é que vai a Sexta Aumentada, aquele conjunto de maravilhoso que tocou na festa de Arromba, que foi um sucesso, você é muito bom na sua área, você é muito mais músico do que empresário, eu soube disso. Nós estamos, na verdade, precisamente 1 ano e 5 meses sem nos juntarmos para tocar. Cada um com seu instrumento em casa, fazendo o que pode, dentro do que pode. Inclusive, em 2020, já estávamos contratados para fazer a festa de Arromba. Foi em 2020? Foi 2020 que a festa foi suspensa e tudo mais. Já estávamos nos ensaios para poder fazer os preparativos, mas, infelizmente, na própria banda nós temos pessoas que são de grupo de risco. Então, nós temos um dos tecladistas está nesse grupo, outro tecladista tem uma esposa que é do grupo de risco, inclusive nesse processo aí fez um transplante, entendeu? Então, que passa a ser um grupo de mais risco ainda, graças a Deus já está vacinada também, já está bem, reviveu, renasceu, mas assim, continuamos com todos os cuidados. Alguns outros membros da banda, há 2 meses atrás, teve ele e sua família, mas no geral, assim como a classe artística, nós estamos tolhidos de poder fazer qualquer coisa, né? E temos tido cuidado também de nos preservar, já que a maioria de nós não vive exatamente da música, mesmo sentindo falta desse contato, desse convívio, e a gente lamenta pela classe, né? Que tem sofrido muito, né? E eu não preciso dizer que eu sou seu fã, porque não foi só na festa de Arromba, muito antes, num dos aniversários dos emblemáticos aniversários de Zélia Barros. Zélia Barros, nossa amiga. E você fez assim um show maravilhoso lá. Você, na verdade, era convidado. Aí, quando o violão deu sopa. Você gosta muito da MPB? O que é que você prefere? Rapaz, eu sou apaixonado pela música brasileira. Acho que eu fui formado, minha formação. Eu comecei na formação erudita desde os 13, 14 anos estudando violão erudito. Cheguei a fazer aula em Salvador, com a professora Cristina Tourinho, lá. Que Academia de Acordeão Regina, não, né? Não. Não. Porque aí foi Gil que fez lá. Era no Largo de São Pedro, no relógio de São Pedro. Eu dei aula de música aqui em Jequié, na extinta Escola de Violão Álamo, que depois se transformou na loja, que eu sou fundador, inclusive, junto com o Moisés, da loja Álamo Musical. Muita gente não sabe disso, mas eu sou fundador da Álamo, que depois de 5 anos de sociedade, eu saí da sociedade e continuou com ele.
Mas assim, eu dei aula durante 10 anos aqui, então eu tive mais de 500 alunos de Jiquié. Tem muito músico que está tocando por aí que aprendeu as primeiras notas comigo, ou foi influenciado de alguma forma, que na época era pouca. Hoje Jiquié é um celeiro de muitos músicos bons, tem muitos músicos de altíssima qualidade. Jiquié realmente é referência. Eu acho que um dos maiores ícones aqui que dá saída de Jiquié para o mundo é Adson Sodré, meu amigo, que é Inclusive, ele deu entrevista aqui a Éder Ramos, muito interessante. É uma figura fantástica, é um músico. Tocou na festa de arromba primeiro, na primeira festa de arromba ele tocou. Eu lembro, tocando para Antônio. Para Antônio, foi isso mesmo. Então, assim, é um músico excepcional, é uma pessoa maravilhosa. Então, Jiquié é um celeiro de grandes músicos. E aí é uma paixão que nós temos. Mas agora a música brasileira, ela é essencialmente a música que eu sou mais apaixonado mesmo. Pois é. E você tem tocado com... nunca mais tocou, você disse, tem 1 ano e 5 meses, mas você não tem trocado ideias com o Reinaldo Pinheiro, que também é fã seu, né? Eu falo algumas vezes, nós fazemos parte de um grupo chamado Trilhas Poéticas, um grupo de WhatsApp. Então bom. A gente sempre por ali eu vejo as postagens dele, que é um poeta, é uma pessoa fantástica. Ele não só é músico, como é um poeta também. É uma alma boa, é um ser humano maravilhoso. É verdade, é verdade. O Reinaldo Pinheiro tem uma sensibilidade... Eu tenho uma admiração profunda pelo professor Reinaldo, a gente sempre, não temos nos falado tanto, mas a gente sempre está... Vocês não se conheciam, né, antes dessas... Mas eu conhecia Reinaldo de vista, eu conheço há muito tempo, desde a época que ele foi, antes de ser vice-prefeito e tal, mas a nossa aproximação... Ele nunca foi vice-prefeito, não. Não. Ele foi secretário de Educação. Secretário de Educação e depois prefeito. Ele foi eleito prefeito. Inclusive, eu votei para ele na época. Foi, né? Para ele ser prefeito. Então, eu tenho uma profunda admiração pelo professor, como uma pessoa humana que ele é. E o artista que ele é também. Né? Eu acho que eu vou trazer ele aqui um dia desse para a gente conversar, né? Com certeza. É uma pessoa realmente... Tem muito conteúdo, com certeza vai ser um programa bastante rico. Eu podia trazer você também para fazer parte desse processo. Será um prazer, uma honra. Fazer um trio com você. Trifino, eu queria que a CDL, inclusive, se desenvolvesse um projeto no sentido de contratar uma agência de propaganda ou uma pessoa boa para fazer isso isoladamente, para ficar num custo menor, para desenvolver uma campanha, para esclarecer a população, dos seus associados, da importância de disseminar as suas informações, de fazer uma coisa de conteúdo, com qualidade, para que o mercado também seja agitado, porque na medida que o lojista investe na divulgação dos seus produtos, há um consumo maior, as empresas que divulgam também passam a ser mais um consumidor. Enfim, é uma roda que precisa girar. E eu tenho sempre batido nessa tecla, e você, como presidente de um segmento tão importante, eu coloco para você que eu tenho conclamado os empresários de Jiquié e os comerciantes para observar, para analisar esse projeto aqui, capitaneado por Wilson Novaes, Júnior também, como você, deve ser seu parente, né? O Júnior deve ser seu primo carnal. Não. O fato é que o Júnior, enfim, o Júnior do Júnior, tinha um cara que mais assim, esse aqui é meu primo, por quê? Porque eu sou João Neto e ele é Luiz Neto, quer dizer, ele é um primo carnal. O fato, Trifino, é que a gente precisa fazer uma socialização da ideia de um plano alternativo de comunicação, como tem sido aqui a JR TV Web, que o dia inteiro fica rolando o anúncio no ar, mesmo que, se você fizer um contrato para um determinado programa, ele fica rolando ad eterno no Facebook, no YouTube, em todos os projetos da JR TV Web, que tem um segmento já cativo, já está, inclusive, fidelizando um monte de pessoas que acompanham nossa ideia de um plano alternativo de imagem e de som. Então, eu quero conclamar você, como presidente da entidade, para se incorporar à nossa ideia de divulgar isso para seus associados. Vamos estudar com carinho, e ao passo que você está falando recomendar isso para as pessoas, né? E ao passo que você está falando isso, eu queria dar aqui 2 notícias para você que está nos ouvindo, aproveitar a sua audiência e dizer que hoje nós temos um canal de Telegram, que ele foi um canal que foi criado justamente para noticiar, porque era muito comum a gente falar assim, o que é que a CDL faz? Então, as pessoas não têm noção do que é nos bastidores, que é o papel da CDL,
e de quantas coisas a gente se envolve. Desde a criação, que até a gente vai pensar em uma outra data aí, para a gente falar sobre, por exemplo, a FIOL e o caminho que foi construído desde as primeiras discussões, mais de 5 anos atrás, que a CDL estava presente nessas discussões, nessas campanhas, até hoje a possibilidade real de nós termos realmente um Porto Seco em Jequié estabelecido com essa linha do trem passando aqui. Não só a gente assistiu aquele polo o trem passando, se pensava, né? Isso, então isso é uma coisa concreta hoje, que está no plano, está na mesa do presidente, está na mesa do ministro Tarcísio, que inclusive teve uma reunião há poucos dias atrás, com a cidade de Jequié, já está na mesa do governo do Estado. Então, é muito mais do que as pessoas imaginam que é o papel da CDL e qual a importância da CDL. Eu estou hoje, amanhã não estarei mais, a CDL continua. Eu vou continuar dando apoio, vou continuar sendo participativo, porque é importante a gente como entidade. Então, existe esse canal que você que está nos ouvindo, lojista, associado ou não, pode entrar lá e acompanhar. E a partir do dia 6 de maio, se eu não me engano a data é essa, eu vou confirmar aqui, nós vamos inaugurar um programa semanal chamado Podcast com Lojista. Então, toda semana vai ter ao vivo e depois vai ficar nas plataformas gravado, que nós vamos trazer assuntos relevantes para a sociedade, para o empresário, sobre economia, sobre tudo. O primeiro programa, inclusive, eu convido vocês para assistir, que vai ser o professor Dixon Magno, nosso companheiro diretor lá. Como é o nome dele? Dixon. Ah, sim. Já está bem ele, né? Já está bem, já está recuperando. Deus. E ele é que vai fazer a inauguração desse programa, podcast, que o apresentador Vocês podiam vincular também aqui com o espaço aqui. Eu vou ver com o Emanuel Júnior. Arrumar um horário que vai lá com o Wilson Novaes ou com o próprio Léo. Pronto, a gente vai ver como é que pode fazer isso aí, porque... e a partir daí a gente vai fazer esse programa semanal, que é para trazer sobre a notícia para o comércio de... Nós estamos chegando ao final, Trifino, mas eu vou replicar a sua conversa para dizer o seguinte: eu tenho recebido muitos elogios dos programas que estão acontecendo aqui, não só o Papo de Boleiro, como o Além da Notícia, como o Jequié Repórter. Jequié Repórter não, é o que? O Minuto de Notícias, Hora de Notícias, e tem também o programa de Francis Ney Vieira, quer dizer, esse Éder Ramos, todo mundo me elogia. Agora, não adianta elogiar se esse programa não estiver consolidado. A gente precisa estar interagindo com toda a sociedade, as pessoas precisam investir, não é para fazer favor, não, é trocar interesse. É do interesse do empresário divulgar a sua marca, o seu produto, o seu nome, sua imagem. E também é interesse da gente continuar com esse projeto de informação, que é uma cachaça na cabeça de nós todos, mesmo os aposentados, estamos aqui fazendo esse trabalho a custo zero, porque, na verdade, a gente não recebe nada, mas a gente quer manter esse projeto e quer que esse projeto se consolide como um empreendimento viável. Entendeu, amigo? Eu estou lhe replicando por isso, para dizer por que eu estou sendo tão enfático, porque é o momento que eu tenho de comunicar a meus seguidores que esse projeto não pode morrer. E para ter qualidade, precisa ter apoio. Nós vamos ver dentro da nossa possibilidade o que a gente pode fazer, não só de participar, como de divulgar para os associados, para o lojista. Não se sinta pressionado, porque eu faço isso aqui sempre. Eu sei disso, eu lhe conheço, rapaz. Pois bem. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a Antônio Trifino Júnior, esse talento que é revelação da sociedade jequiéense, do empresariado jequiéense, que todo mundo tem carinho por ele, não só pelo músico, como pelo empresário, pelo dirigente lojista que ele é. E sempre que puder, está aqui com a gente para a gente conversar, para a gente trocar ideias sobre outros temas. Vamos ver se a gente faz esse encontro com o Reinaldo Pinheiro e você. Pronto. Vai ser um interessante. Eu peço que vocês dois, nesse dia, tragam o violão para dar uma pala, não é? Enfim, e eu tenho certeza que o meu seguidor vai ficar na expectativa de você. Porque, só marcar e combinar que a gente estará aqui. E eu quero também dar a você esse restinho, que falta 30 segundos, para que você se despeça dos seus inúmeros fãs e dos seus associados da CDL. Você é sempre gentil, mas agradecer essa oportunidade. É uma honra estar aqui diante de dois amigos. Léo aqui, que eu já conheço há um bom tempo, aqui, até de conselho comunitário e das lutas que ele sabe que a gente encampa aí nos bastidores, sem fazer muito alarde, sem fazer propaganda. Igual a Gomeri do Porto de Silva, sempre nos bastidores. E agradecer você pela gentileza, pelo convite, e dizer que eu estou aqui como cidadão, como lojista, como atual presidente da CDL, como amigo músico,
que precisar e eu puder contribuir, estarei aqui à disposição. Parabéns de novo aí a todo trabalhador brasileiro pelo seu dia. Que Deus nos abençoe e que chegue logo vacina para todo mundo, para a gente ficar livre desse negócio. Eu estou doido para tocar, doido para subir num palco com minha guitarra e fazer um som. Quero lembrar os meus associados, nossos membros do Instituto Pensar GQE, que hoje às 15 horas nós vamos... Não, amanhã, às 16 horas, domingo às 16 horas, nós vamos ter uma reunião remota, né, para uma reunião extraordinária para estabelecer alguns critérios de funcionamento, e vocês todos vão receber por e-mail o link da reunião amanhã, através do Google Meet, no domingo, 16 horas. Todos os associados, acho que são 39 associados do Instituto Pensar GQE. Muito obrigado, Léo, muito obrigado, Antônio Trifino, e agradeço a vocês por ter acompanhado mais esse programa, e até sábado. Até sábado, não. Sábado nós não vamos ter o programa, porque vai ser o feriado do Dia das Mães, eu acho, né? E tem um recesso aqui nesse dia, e sábado nós não vamos ter o programa, mas de hoje a 15, com fé em Deus e Senhor do Bonfim da Bahia, nós vamos estar por aqui. Bom dia, feliz, bom fim de semana.